Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que subiu para 12 o número de pessoas que morreram por causa das chuvas no estado do Rio de Janeiro. Ao menos 7 cidades fluminenses decretaram estado de emergência em decorrência das chuvas. Na capital fluminense, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência. Em Brasília, o presidente Lula sancionou uma lei que inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal e eleva a pena de crimes contra crianças e adolescentes. E no noticiário internacional, os Estados Unidos vão dar hoje o pontapé nas eleições presidenciais. Os eleitores republicanos do estado de Iowa vão decidir se preferem Donald Trump, Nikki Haley ou Ron DeSantis na disputa contra o democrata Joe Biden. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. E eu começo essa edição retomando um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre os estragos das chuvas no Rio de Janeiro, que atingiu principalmente a capital e a Baixada Fluminense neste final de semana. E o número de mortos no Rio em decorrência da chuva subiu para 12. Entre os mortos, há idosos e vítimas de afogamento, soterramento e por descarga elétrica. A última vítima encontrada é um morador do Chapadão, na Pavuna, na zona norte do Rio. Ele foi arrastado pela correnteza e o corpo dele foi achado no bairro de São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. 2 pessoas continuam desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado. E são elas: Elaine Cristina Souza Gomes, que teve o carro arrastado pela enxurrada após a subida do Rio Botas, em Belford Roxo, e um homem que foi arrastado pela correnteza no Chapadão. Ele ainda não foi identificado. Essas informações que eu contei para você foram atualizadas nesta tarde pelo governador do Rio, Cláudio Castro. Cerca de 600 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no estado e ao menos 7 cidades fluminenses decretaram estado de emergência em decorrência das chuvas. Além da capital, na Baixada, as cidades de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti decretaram estado de emergência. Só para você ter uma ideia, apenas em Belford Roxo, mais de 300 pessoas tiveram de sair de casa. A situação também não está nada boa na capital fluminense. Por causa disso, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência. A partir de agora, a cidade do Rio pode pedir, então, com esse decreto, com esse reconhecimento, pode pedir verbas da União para ações como a compra de alimentos, água potável e combustível. Hoje, o governador do Rio, Cláudio Castro, ele voltou ao Brasil. Ele estava de férias lá nos Estados Unidos e recebeu muitas críticas por isso. Sobre esse assunto, ele disse que não governa para comentários de redes sociais e disse que voltou dos Estados Unidos ao Rio de Janeiro no primeiro voo disponível. Cláudio Castro disse que acompanhou à distância todos os trabalhos das equipes em apoio às cidades afetadas. Eu estava fora, aconteceu, no primeiro voo em seguida eu vim, atendi os prefeitos o tempo todo, comandei os secretários o tempo todo, problema zero. A hora que precisa estar aqui, eu estou aqui comandando como estava comandando por telefone. Se a gente não governa por rede social, se eu governar por rede social, cada dia a gente tem uma opinião diferente. A gente tem a nossa linha de trabalho, comitê montado, equipes preparadas. Estando ou não estando aqui, primeiro voo seguinte. Para você ter uma ideia, 3 cidades da Baixada Fluminense registraram em 2 dias mais chuva do que a média do mês de janeiro. A cidade de Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti tiveram um volume entre 260 e 275 milímetros no sábado e no domingo. Isso de acordo com medições do Centro Nacional de Monitoramentos e Alertas de Desastres Naturais. E a média para o mês está entre 220 e 260, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.
Hoje, em entrevista ao CBN Rio, o vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha, admitiu que os investimentos preventivos para as regiões da Baixada Fluminense destruídas pelas chuvas foram insuficientes. Ele falou isso ao responder uma pergunta da Bianca Santos, que você vai ouvir agora. Todas as medidas que foram tomadas ajudaram e muito. Teve localidades que nossos investimentos decidiram para não ter enchente. Eu posso citar, por exemplo, o Rio das Velhas, em Nova Iguaçu, que uma chuva média ali inundava 2 metros a casa das pessoas, e o rio transbordou, mas não invadiu a casa de ninguém água ali, fruto desse investimento. Mas agora, nessas regiões onde há ainda um cenário de caos, foi insuficiente esse investimento. O senhor concorda? Sim, reconhece? Não, eu concordo, reconheço e jamais vamos nos eximir da insuficiência de qualquer recurso. O governo federal prometeu ao Rio de Janeiro todos os recursos necessários para a reconstrução das áreas afetadas. O Ministério do Desenvolvimento Social antecipou os pagamentos do Bolsa Família para a próxima quinta-feira para os beneficiários que vivem em cidades do Rio afetadas pela chuva. Além disso, itens básicos como água, alimentos e colchões estão sendo disponibilizados aos locais atingidos. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou também que aguarda o reconhecimento de todos os decretos de situação de emergência e o envio dos projetos para a reconstrução das cidades para disponibilizar outros recursos. E a nossa reportagem aqui da CBN foi até a Baixada Fluminense conversar hoje com os moradores que contabilizam os prejuízos após as fortes chuvas que atingiram o estado do Rio no fim de semana. A região foi uma das mais afetadas pelo temporal, porque por lá rios transbordaram, casas e ruas ficaram inundadas e centenas de moradores perderam tudo. Em Belford Roxo, mais de 300 pessoas tiveram que sair de casa e a nossa repórter Mariene Lino conversou com uma delas, conversou com a Flávia Maiolino, que mora às margens do Rio Botas, onde um carro foi arrastado pela correnteza no domingo. Segundo ela, em termos de prejuízo, essa foi uma das piores chuvas dos últimos tempos. A gente já passou outras enchentes aqui, mas nunca tão forte igual agora. A gente foi muito rápido, quando a gente abriu o portão a água já estava entrando, então entrou quase até a metade assim, da casa e não deu tempo de salvar muita coisa, mas graças a Deus estamos vivos, com saúde. A prefeitura tinha que pelo menos dragar o rio para conseguir nos ajudar aqui, mas eles não fazem nada, entendeu? A gente passa esses perrengues todo ano e infelizmente não temos ajuda. Belford Roxo está em situação de emergência, assim como outros 5 municípios da Baixada Fluminense. O André dos Santos conversou com a nossa repórter, ele é morador de Nova Iguaçu, e ele contou para Mariene Lino que a água subiu muito rápido e que ele não conseguiu salvar quase nada. Aquela ali, quando um carro passava, a água vinha como fosse um mar, pô. A onda que ela vinha, a caixa chegou a derrubar o muro, pô. Ela estava cheia de água e foi do nada. Olha, eu sentei ali, acabei de chegar do trabalho, eu sentei aqui de noite dando uma chuvinha. Daqui a pouco minha sobrinha falou que estava enchendo. Quando eu fui ver a água, estava entrando ali de dentro. E rapidamente, sabe? Só deu tempo de tirar as 2 televisões e meus documentos e botar minha mãe e minha sobrinha ali para cima. Outra cidade também bastante afetada é Duque de Caxias, onde mais de 150 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O bairro Amapá amanheceu hoje praticamente submerso por causa da cheia do rio Capivari. Moradores andavam pelo bairro ao longo do dia com a água na altura do peito. O secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, diz que o volume de chuva foi muito elevado, o que dificulta o trabalho das equipes. A gente está tentando mobilizar a equipe da Secretaria de Obras para poder tentar desafogar essa região do Amapá, que fica aqui no 4º distrito do município. Só que o volume de chuvas que caiu sobre a cidade de Duque de Caxias foi muito grande, né? A gente teve aproximadamente 280 milímetros de chuva. É um volume muito grande para qualquer região no estado, principalmente se tratando de Baixada Fluminense, né? O governo do Rio anunciou hoje que vai conceder um benefício de R$3.000 para as famílias em vulnerabilidade social. O cartão Recomeçar
vai cobrir despesas com móveis, eletrodomésticos e materiais de construção. A previsão é que os recursos comecem a ser liberados até a próxima semana. Na capital, no Rio de Janeiro, no bairro Acari, o Hospital Municipal Ronaldo Gazola teve o subsolo completamente inundado. Um centro de saúde ao lado da unidade também foi prejudicado. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, diz que todas as consultas precisaram ser adiadas por 15 dias. Nunca teve uma chuva com tanta água descendo ao mesmo tempo, né? Tanto que não deu tempo de retirar nada do subsolo do hospital, não deu tempo de segurar nenhum tipo de alagamento e nem de tirar os carros de estacionamento. Felizmente, toda a aparelhagem de respiradores, bombas infusoras, monitores, tinham bateria suficiente para aguentar um período muito superior a esse e foi possível não interromper nenhum funcionamento, nem precisar transferir nenhum paciente. O Corpo de Bombeiros informou que fez mais de 110 salvamentos na capital nas últimas 24 horas por causa das chuvas. E há mais previsão de chuvas para o estado do Rio. O secretário de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, fez um apelo para a população. A população que mora nessas situações em área de risco, elas estão preparadas. O que elas precisam é respeitar o sistema de alerta e alarme. Então, é uma solicitação que eu faço para respeitar o sistema de alerta e alarme e, em caso de emergência, ligar 193, porque as pessoas ficam desesperadas, acabam ligando para os familiares, para os amigos, mas não ligam 193. Mudando de assunto, eu trago uma informação muito importante. Hoje o presidente Lula sancionou uma lei que foi aprovada pelo Congresso que inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal. Com isso, essas duas ações viram crimes. Pela lei, a definição de bullying é a seguinte: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Já o cyberbullying, a definição é a seguinte: ela se encaixa em casos em que a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida em tempo real. Além disso, na lei que foi sancionada hoje pelo presidente Lula, que já começa a valer, atos como pornografia infantil, sequestro e o incentivo à automutilação cometidos contra crianças e adolescentes foram transformados em crimes hediondos. Com isso, se tornaram inafiançáveis e não são passíveis de liberdade provisória. A lei sancionada também traz penas mais rígidas para homicídio e indução ou auxílio ao suicídio. No caso do homicídio, é previsto que a pena por matar uma criança menor de 14 anos seja aumentada em 2/3 caso o crime tenha sido cometido em uma escola, seja ela pública ou privada. Já a penalidade para a indução ou auxílio ao suicídio pode dobrar se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual ou por estes é responsável por isso. Ainda de acordo com a nova lei, agora é prevista uma multa para quem cometer bullying e a pena de prisão que varia de 2 a 4 anos. E a multa também se a intimidação ilegal ocorrer na internet, o que configura o cyberbullying. Sobre esse assunto, ao longo da programação da CBN, a gente ouviu a advogada Carla Raal, doutora em Direito Penal. Ela diz que vê com bons olhos as penas mais duras. É evidente que com o aumento da pena, as dificuldades como institutos da prescrição, que é a perda do direito do Estado de punir, que muitas vezes ocorrem em inúmeros crimes, justamente em razão pela pena ser muito pequena, isso tende a diminuir, isso trata o crime de maneira muito mais importante, né, de maneira muito mais densa, para que a gente possa, sim, ter uma resposta à sociedade de maneira mais contundente. Já para a especialista em educação Luciana Vinck, essa lei vem sistematizar uma preocupação que as escolas já vinham se atentando, especialmente por causa do cyberbullying.
Afinal, as violências que a gente tem sofrido em escolas no Brasil e que em outros países já acontecem há mais tempo de forma mais intensa, elas muitas vezes decorrem de sujeitos que sofreram ao longo de anos com o bullying e agora mais recentemente com o cyberbullying. Eu corro o risco de dizer que o cyberbullying, inclusive, tem provocado muito mais elementos nocivos porque ele se dissemina mais rápido e a escola precisa trabalhar isso no dia a dia e precisa ajudar as famílias a se conscientizarem da sua responsabilidade sobre isso. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal abriu hoje um processo contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro por suposta irregularidade em uma delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli acolheu um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal que alegam constrangimento ilegal, chantagem e manipulação no acordo de delação premiada que foi feito com o ex-deputado do Paraná, Tony Garcia. Na denúncia, a PGR cita que Tony teria atuado como um colaborador infiltrado no meio político e empresarial para o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Esse caso, ele corre em segredo de justiça, mas o acordo envolvia a seguinte condição: que Tony Garcia funcionasse como um informante para obter detalhes contra integrantes da Justiça e do Tribunal de Contas do Paraná com prerrogativa de foro privilegiado e que estavam fora do âmbito da Justiça Federal, onde Sérgio Moro era juiz, onde ele não tinha competência para atuar. Inclusive, a denúncia feita mostra que Moro dava orientações ao deputado, que era réu, inclusive orientava ele a se encontrar com um agente da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. E as orientações também envolviam que Tony atuasse com o uso de escutas em vários ambientes, uma escuta ambulante. Esse caso só foi parar no STF quando o juiz substituto de Sérgio Moro, Eduardo Apio, descobriu esse caso e remeteu ao Supremo. Aí o STF então fez consultas à PGR e à Polícia Federal, que avaliaram agora que o STF deve analisar esse caso. O ministro Dias Toffoli determinou ainda a suspensão dos processos envolvendo Tony Garcia na Justiça Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal. Em 2023, ele prestou depoimento 3 vezes por videoconferência em que ele detalhou o esquema a qual ele era submetido. Na decisão de hoje, o ministro Dias Toffoli ainda determinou que a Justiça Federal de Curitiba e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região disponibilizem uma cópia integral de todos os processos envolvendo Tony, em que ele atue como parte, testemunha ou investigado. Em nota, o senador e ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro reafirmou que não houve qualquer irregularidade na delação premiada com o ex-deputado do Paraná, Tony Garcia. Ele disse que o relato feito pelo ex-parlamentar é fantasioso. Atenção aqui para você, caso você utilize o INSS, porque o Instituto começou nesta segunda-feira a utilizar inteligência artificial para detectar fraudes em atestados médicos para conseguir o auxílio-doença, que atualmente é chamado de benefício por incapacidade temporária. Esse benefício é concedido quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por motivo de doença, e para obtê-lo é necessário apresentar um atestado ou fazer uma perícia médica. E aí você deve estar se perguntando, onde é que entra a inteligência artificial nisso tudo? Então, a partir desta segunda-feira, um robô desenvolvido pela DataPrev vai fazer uma varredura nos atestados médicos que foram enviados pela internet, pela plataforma AtestMed. Esse sistema substitui o atendimento médico pericial por uma análise de documentos, nos casos em que o benefício é de até 180 dias. E agora, a análise feita pela inteligência artificial vai cruzar dados como nome, assinatura e CRM do médico no atestado, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo. Em 2023, mais de 1.600.000 pedidos chegaram ao INSS por meio dessa plataforma, via a TestMed, mas quase metade, 46%, não foi aceita porque não estava de acordo com as regras do Instituto. E segundo o INSS, faltava alguma informação no atestado ou algum dado gerou dúvidas, por isso, os trabalhadores foram encaminhados para a perícia.
E atenção aqui, tanto quem falsifica como quem usa o documento falso podem ser condenados a até 5 anos de prisão. Além disso, o beneficiário do INSS que comprou o atestado terá que devolver o dinheiro recebido e pode ser demitido por justa causa. Na economia, antes de trazer as informações do mercado financeiro, a minha parceira Bianca Santos tem um recadinho para você. Oi, Ju, tudo bem? Tô dando uma pinta aqui hoje no Panorama CBN da noite e é para fazer uma correção nessa área de economia. Eu falei mais cedo no Panorama da Manhã que os bancos encerram hoje o TED. E não é verdade. Quero fazer a correção aqui e dizer que em vez de TED é TEC. A transferência mais rápida, aquela que permite valores acima de R$5 mil e cai no mesmo dia, continua. O que deixa de existir hoje é a TEC, que é o DOC entre empresas. É um sistema muito usado por empresas para pagar benefícios a funcionários. O que está encerrando hoje também é o DOC, o documento de ordem de crédito, tá? Que é tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Feita a correção, peço desculpa aqui a quem nos acompanha no Panorama CBN, mas acho que eu vou errar menos, hein, para dar mais pinta por aqui. Brincadeirinha. Um beijo para você, Ju, e para quem nos acompanha. Tchau, até amanhã. Beijos, Bia. Espero que você volte mais vezes aqui no Panorama. Bom, eu vou aproveitar aqui este momento para contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,33% aos 131.421 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em alta de 0,18%, cotado a R$ 4,866. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,14%, cotado a R$ 5,328. No noticiário internacional, hoje as eleições americanas 2024 começam oficialmente. E é porque no final da noite desta segunda-feira, por volta das 10 horas da noite, acontece a primeira prévia de candidatos republicanos que querem disputar a presidência dos Estados Unidos. O caucus, como é chamado, vai acontecer primeiro no estado de Iowa, em que os eleitores do Partido Republicano vão se reunir em pequenas assembleias, em igrejas, escolas e ginásios, para debater os nomes e, no fim, escolher quem eles acham que deve representar o Partido Republicano nas eleições em novembro. Do lado democrata, tudo indica que será Joe Biden que vai tentar a reeleição. E entre os candidatos republicanos estão o ex-presidente Donald Trump, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, e o governador da Flórida, Ron DeSantis. Segundo as pesquisas que foram feitas lá nos Estados Unidos, Trump aparecia com 53% de intenção de votos em Iowa. A Haley aparecia em segundo com 18% e o DeSantis em terceiro com 15%. Hoje, em entrevista à CBN, o doutor em Relações Internacionais e professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, no Kentucky, o Dr. Carlos Gustavo Pódio, explicou por que esse primeiro evento é importante para desenhar o cenário eleitoral nos Estados Unidos. Por ser o primeiro estado a votar, está todo mundo prestando atenção no que acontece lá, e um candidato que pode ir bem em Iowa tende a receber a atenção da mídia, e isso pode mudar a trajetória da campanha desse candidato, né? Então, por isso que o que nos interessa saber agora, é claro que o Trump está muito à frente dos demais candidatos, né? Mas em Iowa nós vamos entender qual que é o tamanho da vantagem, né, do Trump. Se ele tiver uma vitória esmagadora sobre os demais candidatos, a narrativa permanece numa certa aura de inevitabilidade da vitória do Trump. Se o Trump não demonstrar tanta força, ou se algum outro candidato se destacar, tem muita esperança que a Nikki Haley possa ganhar algum tipo de destaque, isto muda um pouco também a narrativa, preparando para a próxima primária, que é no estado de New Hampshire. A chance do Trump ser nomeado hoje é 90%, né? Após esse caucus em Iowa, nós vamos saber se continua 90% ou se vai para 95%. E há uma expectativa em relação ao comparecimento dos eleitores em Iowa, porque o Centro Nacional de Previsão do Tempo dos Estados Unidos informou que para sair de casa para discutir e votar, eles vão ter que enfrentar uma ventania de até 70 km por hora e temperaturas que podem bater menos 40 graus nas áreas rurais do estado do meio-oeste. O Instituto alerta que sair de casa significa pôr a vida em perigo por causa de um frio extremo.
Do outro lado, o Partido Democrata também vai ter o seu próprio caucus em Iowa, na mesma data, hoje mesmo, mas não vai fazer uma votação, porque para os democratas o processo é apenas um debate seguido de uma votação geral que só vai acontecer em março. Mas foram os caucus no estado de Iowa, por exemplo, que revelaram 2 ex-presidentes até então pouco conhecidos no cenário mundial e até nacional. Um exemplo disso, Jimmy Carter, que venceu em 76, e Barack Obama, que ganhou em Iowa a disputa contra Hillary Clinton e depois a corrida pela Casa Branca em 2008. Os dois levaram Iowa quando os democratas ainda realizavam votação durante o seu caucus no estado. Mas, no caso dos republicanos, Iowa não tem sido um termômetro de apoio nacional. Nenhum dos vencedores do partido das últimas 3 prévias em Iowa, ou seja, em 2008, 2012 e 2016, conseguiu se tornar o candidato republicano. Isso se deve, em grande parte, ao perfil dos eleitores do estado, onde 90% da população é branca e de maioria conservadora. Uma grande parte dos republicanos de lá é também da comunidade cristã evangélica, que tende a apoiar o candidato socialmente mais conservador. De qualquer maneira, pesa muito o fato de que há mais de 50 anos, os caucus de Iowa são a abertura oficial do complexo calendário eleitoral que você vai acompanhar aqui no Panorama CBN, que define o presidente da maior potência mundial, os Estados Unidos. Panorama CBN. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!